Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. O Instituto Olga Koss promove a inclusão de crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e em situação de vulnerabilidade. Fundado em 2007, já beneficiou mais de 20 mil pessoas com programas, projetos de artes e esportes. E também, para melhorar a inclusão no mercado de trabalho, o Instituto criou o Escala Cidadã. Para a gente entender um pouquinho mais, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho tão bonito, JR Business de hoje tem o prazer de receber o presidente do Instituto Olga Koss, o senhor Wolf Koss. Seja muito bem-vindo, seu Wolf. Eu é que agradeço as boas-vindas. Obrigado, Adriana. Obrigado, público que nos vê, em abrir esse espaço tão importante para a gente poder explicar um pouco sobre inclusão aqui em São Paulo e no Brasil. Nós estamos muito felizes de receber o senhor. Vale lembrar que todas as terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, você acompanha um episódio novo do JR Business nas plataformas digitais da Record TV. Seu Wolf, quero começar contando um pouco a história do Instituto e quem foi ou quem é Olga Koss. Olga Koss é minha esposa e o Instituto nasceu pela dor. Eu fiquei 1 ano internado no hospital com uma infecção hospitalar. A minha mulher maravilhosa não deixou eu desistir de viver. E aí, no final, nós assistimos uma novela que tinha uma menininha Down. E aí eu disse para ela, olha, se eu sair daqui com vida, nós vamos fazer um instituto de inclusão de pessoas com deficiência. E por você ser tão paciente, tão minha parceira, eu vou dar um nome do instituto, seu nome. E ela é minha parceira, minha companheira, é médica, trabalha com a gente, é vice-presidente do Instituto. E tudo que nós fizemos foi inspirado nela e na sua predisposição de ajudar as pessoas. São oferecidas atividades gratuitas. Conta um pouco para a gente o que o Instituto oferece. Bom, nós fazemos oficinas de arte e de esporte e também fazemos corrida. Em arte, nós temos artes plásticas, fotografia, teatro, dança e música. Em esporte, nós temos karatê, taekwondo, aliás, somos reconhecidos com notório saber em participação na arte de karatê e taekwondo. Começamos judô, capoeira e futsal. Agora, há 5 anos, nós estamos fazendo também corrida de rua, para permitir que a população tenha maior contato com as pessoas com deficiência. Agora, nem todas as vagas são destinadas a pessoas com deficiência, né? Como eu comentei no início do programa, também há vagas destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa quem são essas pessoas em situação de vulnerabilidade, o que significa isso, né? E se essa já era uma ideia desde o início do Instituto ou se surgiu ao longo do processo porque se viu necessidade de abrir vagas para elas também. Quando nós começamos no Instituto, o nosso viés era focar em síndrome de Down. E a maior dificuldade da pessoa com deficiência é a comunicação. Com o passar do tempo, 1 ano depois, nós vimos que nós não estávamos fazendo inclusão, porque a gente mantinha os nossos participantes em oficinas exclusivas para ele. Para você incluir, você tem que botar toda a comunidade, toda a população em contato e ter acesso a todos os tipos de atividade. Aí nós começamos há 10 anos atrás, 10 não mais, em 2010, a ir para os céus. E a nossa pergunta, e foi uma pergunta da Olga, era o que a gente ia fazer, se era alguma coisa lúdica ou se a gente ia realmente fazer inclusão. E aí a gente vê que a maior deficiência do país é a vulnerabilidade social. Você discrimina e exclui as pessoas em vulnerabilidade social. E nos céus, essa interação de pessoas com deficiência intelectual e pessoas em vulnerabilidade social, ela se faz naturalmente, né? E isso, nós temos uma pesquisa que diminuiu também o bullying nas escolas primárias e secundárias, né? E isso foi um aprendizado para a gente ao longo do tempo, né?
Seu Wolf, só para a gente explicar para quem não é aqui de São Paulo, CEUs são Centros Educacionais Unificados que existem aqui no estado de São Paulo e promovem projetos nas áreas de esportes e artes também, né? Na verdade, são centros escolares, né, que o objetivo é ocupar um menino ou adolescente durante todo o período do dia, né? Porque os pais saem para trabalhar e eles precisam ter atividade. Aonde a sociedade civil organizada não estiver presente, estará o malfeitor, aquele que quer se locupletar de uma situação de vulnerabilidade. E nós conseguimos ocupar esse espaço através da cultura e do esporte. O senhor estava falando sobre essas atividades que são promovidas pelo Instituto. Tem também a corrida de rua, né? Que inclusive os parentes podem participar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também a importância do envolvimento da família nesse projeto. Quando a gente começou o Instituto, foi um aprendizado, até porque não tínhamos nenhum parente ou não tínhamos contato com nenhuma pessoa com deficiência. E aí a gente começou a ver que a exclusão se faz pelo simples fato de você não saber como se comportar com uma pessoa em situação de deficiência ou em situação de vulnerabilidade social. Você simplesmente exclui. Eu não sei como lidar. Como você está numa sala escura, você não consegue andar, você acende a luz. Na medida em que você convive e aprende a lidar, a respeitar e a ouvir as pessoas, você vê que ninguém é diferente. Todos somos normais, né? Todos são normais. E aí nós entendemos que a necessidade de fazer com que a população tivesse um contato maior com a deficiência em vários níveis teria que ser alguma coisa maior. E aí nós começamos a fazer as corridas de rua. Nas últimas 2 corridas, nós medimos o impacto do que seriam essas corridas das pessoas. De 18 mil pessoas, fizemos mais de 1.000 entrevistas e descobrimos que as pessoas não tinham contato ou evitavam ter contato das pessoas com deficiência. E, por outro lado, as famílias só se sentiam seguras quando iam numa corrida de rua organizada por pessoas que conseguissem entender as necessidades da pessoa com deficiência, quer física, quer intelectual, quer em vulnerabilidade social. E isso foi um objetivo que o Olga Koch conseguiu fazer. E foi muito importante porque isso despertou uma consciência nas pessoas, né? Primeiro, nada de nós sem nós, né? E ser diferente é ser normal. Muito bonito, né? No começo do programa eu falei um pouco, eu citei a Escala Cidadã, que é um projeto de vocês para promover a inclusão também no mercado de trabalho. O senhor pode explicar um pouquinho sobre? Posso. Nós começamos desde o início tentando ver se o que a gente fazia era lúdico ou se era inclusão. Então nós começamos a medir o antes e o depois de cada oficina. E aí elencamos vários indicadores para poder medir como era o jovem antes de começar uma oficina e depois da oficina. O que isso trouxe de benefício na vida desta pessoa. E também para monitorar se nós estávamos atingindo nossas métricas. Só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão. É como um programa de televisão. Você vai medir sua audiência. Em 2004, o Kofi Annan fez a agenda Who Cares Win? Quem cuida, ganha. E aí, logo depois, o fundo BlackRock começou a lançar os fundos sustentáveis, né? E aí o ESG foi criado em cima disso aí. Foi a agenda da ONU, né? Em que ele botou governança corporativa nas empresas listadas, botou a governança ambiental e botou a responsabilidade social. A governança corporativa, ela consegue ser medida através das empresas auditoras, né? Então você tem as Big Four, né?
PwC e outras, né, do ramo, que conseguem medir isso muito bem. A ambiental você consegue medir através de emissão de carbono. E a responsabilidade social? Como você mede? Essa foi a pergunta que fizemos dentro do Instituto. Aí nós não conseguimos ter literatura nacional e mundial que pudesse medir a inclusão das pessoas. Você tem literaturas que medem inclusão pelo esporte, inclusão pelo trabalho, inclusão pela arte, inclusão pelo emprego, mas uma pesquisa cientificada internacionalmente e nacionalmente que medisse todos os tipos de inclusão não existia. E como fazer isso? Aí nós formamos mestres e doutores num programa de valorização dos nossos colaboradores. E aí cientificamos, através de tese, de mestrado e doutorado, um programa de inclusão. Não bastava cientificar, tinha que vir alguma entidade de fora e certificar que as nossas teses estão corretas. E a grande pergunta que a gente fez foi: como é que eu consigo incluir um afrodescendente, gordo, idoso, deficiente físico, deficiente intelectual, minoria religiosa, diversidade sexual, cego, surdo e invulnerabilidade social? Essa é a pergunta. Isto se chama responsabilidade social, né? E aí a gente descobriu que você tem 5 grandes variáveis. A primeira é arquitetônica. Quando a gente fala de arquitetônica, não é só num ambiente de estudo. É o acesso de como a pessoa consegue chegar no seu local de trabalho, no seu local de estudo, e com a acessibilidade que a cidade tem que ser mais acessível para permitir que todos esses tipos de deficiências cheguem lá. A segunda é atitudinal. Qual a atitude que você tem em receber uma pessoa? Você é muito jovem, mas quantos de nós mais antigos, né, sofreu em se adaptar por falta de atitude num ambiente de trabalho ou numa escola, né? Então, a atitude das pessoas para com as pessoas é uma variável muito importante. Depois, você tem a comunicacional. Você tem que ouvir de cima para baixo, você tem que ouvir a 360 graus. Né? Não basta você ser presidente de uma empresa e não ouvir o que a recepção está falando. Talvez ali estejam os problemas, e todas as empresas que conseguiram ouvir os seus colaboradores, elas cresceram muito mais. Depois você tem que transformar isso numa coisa natural, que é através da metodologia. E depois você tem que ter programas de valorização da pessoa. O ESG, a governança corporativa, o compliance das empresas, é uma regra de comportamental dos seus funcionários ou da sua comunidade. A governança ambiental, como diz o Ken Jin-moon, nós não temos o planeta B, só temos o planeta A. E se a gente não cuidar desse planeta, o primeiro que não vai sobreviver é o ser humano. Então, a governança ambiental é feita para o homem. E a responsabilidade social é do homem para o homem e pelo homem. É isso que essa métrica nossa pretende medir. Nós temos 5 variáveis, que eu já expliquei, temos 17 indicadores e 20 requisitos. Isto dá um algoritmo, né? E aí tem uma inteligência que, através dos pesos, a gente diz se a empresa é potencialmente inclusiva, se ela
até ela chegar em ser totalmente inclusiva, quando ela responde por 75% desses requisitos. E o mais legal, Adriana, é que a gente conseguiu, os nossos cientistas conseguiram fazer uma métrica binária. É sim ou não. Então, você não está sujeito à observação da pessoa que mede essa escala. As perguntas são objetivas e binárias. É sim ou não. Tem acesso, sim ou não? E as empresas, elas estão envolvidas no projeto também? Como é que está a implantação desse programa? Nós tivemos a acreditação metodológica dessa metodologia pelo Inmetro no dia 2 de junho. Agora? É agora, é Não, muito recente. Muito recente. E temos feito um programa de divulgação, né? Já tem mais de 50 empresas interessadas. A gente fica, o nosso departamento científico, que é pequeno, apesar de terem vários braços em mais de 8 universidades espalhadas por todo o país. Nós hoje, nós podemos dizer que 80% do nosso tempo é para explicar e atender. Porque para você botar uma métrica dessa de pé, você tem 3 caminhos, né? O primeiro caminho é a adoção, né? Vem uma grande empresa, uma CVM, uma B3 e tal, e adota esse programa. Aí você alavanca rapidamente. O segundo é de comunicação, que nós estamos fazendo aqui, falando e tentando convencer que só faz gestão quem não mede não faz gestão. Autodeclaração em responsabilidade social não funciona. Você tem que medir. E o terceiro caminho é através de um projeto de lei, né? Que a gente sabe que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal estão extremamente interessados, e o que nos dá esperança, né, no nosso país é que tanto a situação quanto a oposição entenderam que isso é um projeto de Estado e não um projeto de governo. Então, com todo mundo que a gente fala, em todos os partidos políticos, em todas as conferências que a gente dá, em todas as explicações que a gente dá, todos aceitam e entendem que somente com métrica de responsabilidade social nós vamos conseguir melhorar a situação dessa maior deficiência do país, que é a vulnerabilidade social. Se você for analisar, 24,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, nós estamos falando entre 40 e 50 milhões de pessoas. Uma população que não pode ser ignorada, simplesmente deixada de lado, de não maneira existe, alguma. Precisa ser incluída na sociedade. Desse número absurdo que 90 a 95% estão em vulnerabilidade social. Então, você não pode falar só da deficiência física ou da deficiência intelectual, de diversidade de sexo, né? Desigualdade de raças. Você tem que falar sobre vulnerabilidade social. Ninguém pode ficar para trás. A gente não pode abandonar ninguém. Tem que estar todo mundo no mesmo barco. Porque quando a gente está no mesmo barco, a gente chega lá. Não tem corrente forte com elo fraco. Não adianta eu incluir um cadeirante através de dar uma cadeira de roda, de permitir o acesso, se ele, dentro de casa, ele tem vulnerabilidade social, ele tem fome, os pais não têm emprego, não podem sair para trabalhar, ele não pode estudar. Eu acho que somente com programas e adesão das empresas em quererem realmente medirem, nós vamos conseguir evoluir.
Eu comecei o programa dizendo que o Instituto beneficiou mais de 20 mil pessoas com programas na área de esportes, também na área de artes. Gostaria que o senhor falasse sobre o poder transformador das artes, dos esportes, para as pessoas que frequentam o Instituto. A comunicação é a maior dificuldade da pessoa com deficiência, né? E quando você estimula um jovem ou uma pessoa com deficiência ou vulnerabilidade social através da arte e do esporte, ela se supera. Isso melhora a autoestima. E aí eles conseguem ver que eles podem vencer qualquer obstáculo, que através da resiliência, da insistência e da dedicação, eles são capazes de vencer qualquer obstáculo. A gente vê pessoas em vulnerabilidade social, pessoas com deficiência física e intelectual, ganhando medalhas pelo Brasil e se superando através do esporte e da arte. Nós só fizemos normatizar isso que já se faz e tivemos a paciência e uma equipe maravilhosa que dedica tempo e amor a isso aí. Eu acho que nos últimos 10 anos o Olga Cos foi a instituição, a OCIP, que mais prêmios tiveram. Nós temos mais de 30 prêmios a nível nacional. E a gente fica muito orgulhoso por isso, porque isso já nos levou a dar palestras em Lisboa. Agora, no começo do programa, o senhor contou que o Instituto, a ideia dele surgiu a partir de uma dor, né, de um momento difícil pessoal do senhor. Como é hoje olhar para trás e ver que o trabalho do senhor, a ideia do senhor fez a diferença na vida de tanta gente e faz a diferença na vida de tanta gente? Eu acho que antes de fazer a diferença na vida de tanta gente, é a diferença que fez na minha vida. Às vezes a gente está cansado e olha para as pessoas que vão lá no Instituto e nos dão tanto amor que nos faz continuar. Mais do que fazer diferença da vida das pessoas, é fazer a diferença para nós mesmos. A gente não quer fazer um mundo melhor para um filho ou para um neto. A gente tem que fazer um mundo melhor para nós mesmos. Se nós fizermos um mundo melhor para nós vamos fazer um mundo melhor para o futuro, né? Para as outras gerações. Tem alguma história, algum caso específico que marcou o senhor ao longo de todos esses anos, de alguém que frequenta ou frequentou o Instituto, que teve a sua vida transformada? Eu posso te contar aqui mais de 15 mil histórias. Aliás, nós estamos fazendo Centro de Memória Olga Cos para não perder essas histórias, né? Ter um registro disso aqui. Mas, há um mês atrás, eu fui dar uma palestra na virada de ODS promovida pela prefeitura. E foi me prestigiar lá uma mãe que adotou uma criança cega e autista. E perguntaram para ela adotou a pessoa, quer dizer, foi uma escolha dela. E o que era difícil? Ela falou assim, a coisa mais difícil que eu passei pelo meu filho foi como explicar ao meu filho autista e cego o que é o racismo. E aquilo me fez pensar quanto vale toda mãe e quanto amor tem envolvido em cada mãe que tem um filho com deficiência, em cada mãe que chega em casa e não tem o que dar de comer para o seu filho, em cada mãe que chega em casa e vê o seu filho cadeirante sem poder dar uma cadeira de roda. Eu admiro todas essas mães. Elas sim fazem a diferença na vida dessas crianças. Elas sim que lutam pela inclusão. Nós somos só um agente que as ajuda em incluí-los, eles, na sociedade. A ela, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa dedicação.
O senhor percebe ao longo desses anos que essa questão da inclusão está melhorando? As pessoas estão incluindo mais, aceitando mais as diferenças? O que o senhor percebe? Nos últimos 50 anos, nós tivemos uma evolução de comunicação muito grande, o que faz as pessoas acessarem várias mídias, né? Hoje, você quer saber o nome de uma pessoa, você bate no computador, no telefone, e você sabe. Existe um acesso à informação muito grande sobre a pessoa com deficiência. Ainda existe uma ausência de prática de inclusão efetiva muito grande. Eu acho que através da comunicação, através da dedicação e através do acolhimento, através da atitude, nós vamos conseguir mudar esse cenário. Ainda está muito incipiente. Vou pedir para o senhor falar para a gente o que a gente pode esperar do Instituto, quais são os planos para o futuro? Bom, nós estamos abrindo, já abrimos, né? Estamos consolidando em Brasília e no Rio de Janeiro o Olga Cós. Em Brasília foi até pela minha proximidade em ter que aprovar todos os nossos projetos de renúncia fiscal em Brasília. Eu vou muito a Brasília, conheci excelentes instituições lá, né? O Instituto, na verdade, é o Instituto Olga Cós de Inclusão, e aí nós começamos a marca Olga até por causa da minha experiência em Brasília com o Hospital Sara Kubitschek. Lá todo mundo fala, eu não vou ao Hospital Sara Kubitschek, eu vou na Sara. Então a gente quer transformar o Olga em sinônimo de inclusão, né? Estamos abrindo no Rio de Janeiro em decorrência da exposição que a gente fez no Museu Mar, em que várias instituições pediram para a gente abrir. E pretendemos, nos próximos 3 anos, estar instalado em todas as capitais do Brasil para fazer uma semeadura, né? E dali criar vários outros Olgas, vários outros Saras, vários outros Adrianas, né? Uhum. E ir semeando essa metodologia que está registrada e hoje é reconhecida internacionalmente. Seu Wolf, eu quero agradecer demais a participação do senhor aqui com a gente, parabenizar por esse trabalho belíssimo, é uma emoção muito grande ouvir o senhor falando, né, que o senhor sirva de exemplo para muita gente. Muito obrigado por ter me recebido. Realmente, eu quando falo sobre o Instituto, eu me emociono muito. Eu queria agradecer muito a vocês por abrirem um espaço da gente vir expor aqui o que a gente faz e como a gente pretende caminhar. Muito obrigada. Você que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Já sabe, nossos encontros são sempre às terças-feiras, a partir das 7h30 da noite. Você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV. Até a próxima.